Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos diversos, tem espiritualidade, tem notícia, tem humor leve, familiar, tem reflexões, ok? Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel chega também aos meus endereços, tanto no YouTube quanto no Facebook, no blog e no Instagram. Neste vídeo eu quero transmitir para vocês a liturgia referente ao dia 17 de julho de 2024, quarta-feira, memória do Beato Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. A cor neste dia é vermelha, justamente porque eles foram mártires. Temos no rito a missa própria, com prefácio comum ou dos mártires, e o ofício da memória. Eu pesquiso no site revista.arautos.org e Nova Aliança Comunidade Católica, novaalianca.com.br. Vamos então à antífona de entrada. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e seguinte. Agora a oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, o Brasil, concedei-nos passarmos para a vossa maior glória, professar constantemente a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos do 5 ao 7 e do 13 ao 16. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força de minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória, com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 94 na Bíblia. 94 na Bíblia de Jerusalém, 93 na Bíblia Vulgata. O Senhor. Vamos aqui. O Senhor não rejeita o seu povo,
Olha, os versículos são 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 14 ao 15, refrão 14a. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouvir? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 11, versículo 25. E depois vamos proclamá-lo com Mateus 11, versículos do 25 ao 27. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. Temos aqui uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. É sempre bom termos mais de uma reflexão, mais de uma explicação. Às vezes é exegese, né? Uma explícita oração de louvor sai do coração e dos lábios do Mestre Jesus. Qual o motivo da alegria? É o reconhecimento ao Pai pelo modo como conduz a história da salvação. Os intelectuais da época, entendidos em leis e conhecedores das Escrituras, são, em geral, avessos aos ensinamentos de Jesus. Embora tenham condições para interpretar a lei e os profetas, não aceitam Jesus como o Messias prometido, o ungido de Deus. Pior, dificultam sua missão, opondo-lhe aberta resistência, taxando-o com apelidos ofensivos e procurando fazer a cabeça do povo simples para não segui-lo. Os pobres e marginalizados, ao invés de, com mais facilidade, acolherem Jesus, os pobres e marginalizados, ao contrário, com mais facilidade acolhem Jesus e abrem espaço para a sua mensagem. São os chamados pequeninos, que vão compor a comunidade de Jesus
e ao longo dos séculos irão difundir em toda parte a sua mensagem de salvação, e que nos chegou até hoje. E nós estamos aqui cada vez mais divulgando a mensagem de Jesus. Aqui no livro Palavra e Vida 2013 temos também uma pequena explicação. Perante o orgulho dos que acreditam que possuem tudo, se situa a simplicidade dos pobres, dos que nada têm, mas que, por isso mesmo, estão abertos a tudo. No fundo, trata-se de um problema de comunicação. Só escutam a música que apreciam de um único CD. Os pobres, por sua mesma pobreza, só têm um rádio, mas por isso mesmo estão abertos a todas as ondas e a todas as músicas. E até mesmo lhes chega a mensagem do Evangelho. Assim, conhecem o Filho e o Pai e se encontram com o amor de Deus. Por isso é preferível ter um rádio do que um único CD. É uma reflexão mais ou menos, né? Vamos agora a de Antônio Carlos Santini, que costuma ser mais profunda. Ele diz o seguinte, no título: Escondeste estas coisas aos sábios, essa liturgia comentada é baseada em Mateus 11, versículos do 25 ao 27. Existe uma ciência que vem de Deus. São Paulo a identifica como um dom do Espírito Santo, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. O cristão beneficiado com este dom sabe que não é dono dele, por isso mesmo une a humildade à gratidão. Existe também uma ciência puramente humana, construída com razões e conceitos, filosofias e diplomas, polêmicas e logomaquias. Paulo apóstolo diz que esta ciência incha. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Todos sabem que a primeira ciência faz os santos. A segunda faz proliferar os hereges. A ciência divina gera a unidade. A ciência humana semeia a divisão e a discórdia. Forma partidos e escolas, troca a verdade pelo palpite. Comentando este evangelho, Hans Urs von Balthasar diz: tudo vem do Pai. Jesus, o revelador, agradece ao Pai por aquilo que ele mesmo possa ser. E já está previsto no plano do Pai que Jesus não irá atingir os sábios e os sabidos com sua revelação. É que estes pensam que sabem tudo e sabem melhor que os outros. Mas o Pai atingirá os pequeninos, isto é, aqueles que não se abriram à teologia dos doutores da lei, assim como os pobres em espírito, como os doentes, que interrogam o médico com o olhar, como as ovelhas esgotadas, que não têm pastor. Uma rápida varredura na história da igreja nos mostrará que todo o erro e desvio da doutrina recebe de início uma advertência da hierarquia. Somente a obstinação no erro dará espaço à condenação e ao anátema. Os humildes se inclinam ao magistério eclesial e permanecem no redil. O inchado prefere a excomunhão. A pobreza de espírito é, no fundo, uma permanente abertura à verdade, uma vacina contra o erro. Prossegue von Balthasar: estes pobres possuem um espírito aberto e não entupido de mil teorias. Mesmo que eles sejam desprezados pelos sabidos, Deus os reservou como destinatários de sua revelação. O teólogo suíço ainda chama nossa atenção para um fato em sua humanidade e rebaixamento. O Filho, tanto como mediador do Pai como em razão de seus próprios sentimentos, só pode ser compreendido pelos pequeninos aos quais ele se dirige. Um retiro espiritual seguido de uma confissão geral pode formar um bom cristão.
Um curso de teologia para os leigos pode gerar um bando de pavões. São Paulo apóstolo adverte aqueles que se baseiam em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar-se de orgulho por sua mente carnal, conforme a epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18b. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor ampara os humildes. Salmo 147, versículo 6. Vamos agora aos santos do dia. O santo do rito da missa de hoje é o beato Inácio de Azevedo e companheiros. Foram mártires eles. Em 1500... Então vamos à história, que está na revista.arautos.org. Santo do dia 17 de julho, beato Inácio de Azevedo e companheiros, mártires. Em 1570, viajava para o Brasil um numeroso grupo de jesuítas liderados pelo beato Inácio de Azevedo. Naquela época, as águas do Atlântico estavam infestadas de piratas protestantes que atacaram a nau dos religiosos perto das Ilhas Canárias, sendo todos massacrados. São venerados como os 40 mártires do Brasil. Conforme o site da comunidade católica Canção Nova, Inácio nasceu em Portugal, no Porto, em 1527, filho de Dom Emanuel e Dona Vielante, ambos descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares aos 18 anos de idade. Após um retiro realizado em Coimbra, decidiu-se pela vida religiosa, entrando na Companhia de Jesus em 1548. Era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo excelente religioso. Suas austeridades tiveram de ser moderadas pelo seu provincial, o padre Simão Rodrigues. Não terminara aos 26 anos de idade o seu curso de teologia quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Tornou-se vice-provincial em 1556. Depois de terminados seus estudos, foi mandado a Braga para assessorar o bispo da cidade na reforma da diocese. Mais tarde foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para a eleição do novo responsável geral. Assim, em 1565, este geral, que outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de 3 anos. A evangelização do Brasil começara há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus já estava em 7 tribos do interior e no litoral, possuindo escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha elementos para o Brasil e que os chefiasse. Após 5 meses do exercício religioso, após 5 meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram, a 5 de junho de 1570, Azevedo e 39 companheiros foram no navio mercante São Tiago. 30 outros seguiram num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luís de Vasconcelos, então governador do Brasil. 8 dias depois alcançavam a Ilha da Madeira, onde Dom Luís decidiu permanecer a fim de esperar ventos mais favoráveis. Mas o capitão de São Tiago preferiu demandar as Ilhas Canárias, apesar de se falar em perigosos piratas, sobretudo franceses. São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, onde faria escala, ancorou num pequeno porto, onde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo. Deixando o pequenino ancoradouro, a nau alcançou o alto mar, onde foi alcançada pelo corsário francês Jacques Souret, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas.
Após séria luta corpo a corpo, São Tiago foi dominado pelos calvinistas. Surrey declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Estes foram, então, friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era coadjutor temporâneo. Mas o número de mártires foi 40, pois degolaram também um postulante recrutado durante a viagem. Assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros de martírio, 9 eram espanhóis e os demais portugueses. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX, Papa, em 1854. Santas do dia 17 de julho. Santas Justa e Rufina, virgens e mártires, do ano 287. Irmãs de Sevilha, Espanha, presas e submetidas a cruéis suplícios por ordem do governador Diogeniano. Santa do dia 17 de julho, Santa Marcelina, virgem, do século IV. Irmã de Santo Ambrósio, recebeu o véu das virgens na Basílica de São Pedro, das mãos do Papa Libério. Conforme o site do Vaticano, Marcelina, irmã mais velha de Santo Ambrósio e São Sátiro, recebeu o véu virginal do Papa no dia de Natal de 353. Quando Ambrósio se tornou bispo de Milão, foi morar com ele como colaboradora. Viveu em comunidade com algumas companheiras. Dedicou-se à oração e aos cuidados dos pobres até sua morte. Santa do dia 17 de julho, São Leão IV, Papa. Faleceu em 855. Foi defensor da justiça e apologista da primazia, do primado de Pedro. Santo do dia 17 de julho, Santo André Eremita. Faleceu em 1031. Foi para a Hungria a pedido do rei Santo Estevão e levou uma vida de extrema austeridade nas proximidades dos Montes Cárpatos. Santa do dia 17 de julho, Santa Edviges, rainha, faleceu em 1399, filha dos soberanos da Polônia. Ela casou-se com o rei da Lituânia. Levou a fé católica à Lituânia, convertendo o marido e todo o povo. Conforme o site NS da Glória, Edviges nasceu em 1174 na Alemanha, filha de um duque e de uma duquesa, e recebeu educação esmerada e sólida formação cristã. Casou-se aos 12 anos com o príncipe de uma região da Polônia e cuidou da formação religiosa do marido e dos filhos. De seus 6 filhos, 2 morreram precocemente. Quando se casou, Edviges recebeu uma fortuna como dote, mas não usou o dinheiro para si. Ela começou a ajudar os pobres e endividados, dando um novo destino à vida que não tinham mais esperança. Olha, deu o dinheiro para vidas que não tinham mais esperança. Puxa vida. Contam os historiadores que Santa Edviges vivia como uma pessoa simples, com uma renda mínima, usando o restante para socorrer os pobres, enfermos, idosos, viúvas, crianças abandonadas, endividados e encarcerados, a quem ajudava pessoalmente. Em certa ocasião, quando estava visitando o presídio, ela descobriu que muitas pessoas ali se encontravam por não poderem pagar suas contas. Desde então, ela começou a saldar as dívidas dos encarcerados, devolvendo-lhes a liberdade. Ela também os ajudava a recomeçar sua vida, conseguindo-lhes emprego. Por esse motivo, no Brasil, ela é invocada como padroeira dos pobres e endividados. A imagem de Santa Edviges tem vários símbolos importantes que ajudam a contar sua história. Santa Edviges é representada vestindo um hábito religioso. Isso acontece porque, quando ficou viúva e seus filhos criados, ela entrou para o mosteiro de Trebnitz, na Polônia, e passou a viver a vida religiosa. Porém, mesmo estando no mosteiro, ela não deixou de ajudar os pobres e endividados, usando ainda o dinheiro de seu dote. A caridade foi a grande marca desta santa.
Por causa de sua caridade, muitos foram libertados da prisão, tendo suas dívidas pagas pela santa. A coroa na mão de Santa Edviges tem dois significados. Primeiramente, simboliza a sua origem nobre e rica. Edviges nasceu numa família extremamente rica e nobre, mas isso não a fez distanciar-se dos pobres e necessitados. Pelo contrário, ela se tornou o anjo protetor deles. O segundo significado da coroa é seu casamento com um príncipe, o que fez dela uma princesa dona de um dote milionário que foi usado para o bem dos pobres e endividados. Naquele tempo, os endividados iam para a prisão e suas famílias caíam na miséria. Quando Santa Edviges saldava uma dívida, ela não só libertava um pai de família da prisão, mas reconstruía uma família, resgatava sua dignidade e a retirava da miséria. A coroa na mão de Santa Edviges representa a fortuna e o dinheiro usados a serviço do reino de Deus para o bem do próximo. É o símbolo da riqueza abençoada por Deus. O livro na mão de Santa Edviges representa sua formação religiosa e a formação religiosa que ela transmitiu a seu marido e seus filhos. E a coroa de Santa Edviges estando sobre o livro, significa que a riqueza de Santa Edviges estava apoiada e fundada sobre a fé, a caridade, ensinada na Bíblia, e os mandamentos de Deus. Quando a riqueza é apoiada na fé e na obediência à palavra de Deus, ela se transforma num bem para muita gente. Esse é o testemunho de Santa Edviges. Ela também é representada segurando uma igreja com sua mão direita. A igreja na mão de Santa Edviges representa algo muito concreto que ela fez. Com o dote recebido de seu marido, ela financiou a construção de igrejas e conventos na Polônia e Alemanha. Financiando essas construções, além de prestar culto a Deus, ela proporcionava empregos e sustento para um incontável número de trabalhadores e pais de famílias. Por isso, Santa Edviges é conhecida também como a protetora das famílias. Santas do dia 17 de julho, Beatas Teresa de Santo Agostinho e 15 companheiras virgens e mártires, faleceram em 1794. Foram religiosas do Carmelo de Compiègne. Teresa de Santo Agostinho e as 15 companheiras foram guilhotinadas durante a famigerada Revolução Francesa, que tanto mal fez aos cristãos. Santo do dia 17 de julho, Beato Paulo Goidir, bispo e mártir, faleceu em 1960, sendo ordinário da eparquia de Prešov, na Eslováquia. Paulo Goidir foi jogado na prisão. Ali morreu depois de sofrer atrozes torturas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai, nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial. Como diz Jesus, nosso papaizinho do céu, Abba. Como diz São Paulo apóstolo, o Pai das misericórdias. Então Ele só quer o nosso bem. Até mesmo quando é um não, é para o nosso bem. Na terra também, nosso papaizinho físico nos dá um não de vez em quando, porque sabe que aquilo é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para esse dia. Será o julgamento da humanidade, um evento místico, numa dimensão cósmica, inenarrável, inefável. Para você
seguir vivendo com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os santos, todos os anjos de Deus. Creia que Jesus é Deus, o Deus humanado, Deus do amor. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Acesse.